Glórias a Deus. Ele já está aqui. Oh, Senhor, Espírito Santo, manifeste mais da tua presença em cada lar que está aqui nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que os teus anjos já estejam posicionados, Senhor, em cada lar, para aquilo que o Senhor tem liberado, sobrenatural do céu, para a vida de cada um e de cada família que está aqui, em nome de Jesus. Oh, Senhor, me coloco aqui, Pai, como um instrumento, apenas como um instrumento do céu. Oh, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa a minha boca, Pai, para aquilo que o Senhor tem a entregar para essas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E vocês vão dizer amém. Graças a Deus. Meu Deus, que alegria estar aqui em mais uma quarta do Romper. Vamos romper? Quem está preparado nessa noite para romper? Graças a Deus, a presença do Senhor hoje, ela já está muito forte. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive agora à tarde. É até difícil de estar aqui ministrando para vocês hoje, de tanto que o Senhor, ele veio com a presença dele, e eu declaro que essa presença estará aí na sua casa também agora, e você vai senti-la. Não bloqueie, não racionalize, deixe o Senhor te ministrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tirem toda a distração. Se quiserem enviar o link para mais alguém ser ministrado nessa área de romper ministerial e espiritual, é a sua chance de enviar agora. E seja um canal de Deus também. Amém? Pegue seu caderno, abra sua mente, abra seu coração também, porque o Senhor tem algo muito lindo para entregar nessa noite para vocês. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Muitos testemunhos lindos já através dessa quarta que o Senhor tem feito aqui. Então, coloca como um compromisso na sua agenda. Coloca lá um compromisso que você não vai trocar por nada, é prioridade na sua semana, em nome de Jesus, porque romper não é só para você, romper é para os seus, para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, serem beneficiados com o seu romper, e muito além. O Senhor, ele não pensa só em nós, o Senhor não pensa individualmente, o Senhor pensa geracionalmente, a gente vê isso em toda a Bíblia. Então, tudo que Deus vai fazer na sua vida, se você se posicionar e romper, vai alcançar gerações adiante. Então, vale a pena você priorizar a presença. Priorizar, porque você é luz do mundo. Amém? Graças a Deus por isso. Vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus 5,14. Quem já escutou? Quem já leu esse versículo? Nós veremos hoje. Eu quero saber quem está aqui por causa da unção do pó de ouro. Levanta a mão aqui e escreve nas mensagens. Quem está aqui pelo pó de ouro? Vou trazer toda a ministração do céu para a sua vida sobre isso. E fica aqui em presença. Se você ora em línguas, fica orando em línguas, vai deixando a presença crescer em você. Vai soltando toda a preocupação. Tudo que você passou hoje, que vai passar amanhã, saia da sua mente para que o Espírito consiga ter espaço e crescer em você conforme a sua alma vai diminuindo. Se mantenha na presença, porque a gente vai ter essa ministração para a manifestação do pó de ouro na sua vida hoje. Graças a Deus por isso, glórias a Deus por isso, porque é uma unção que foi entregue para nossa pastora, para o nosso Ministério Aviva, assim como eu recebi, alguns aqui também já receberam, você vai receber hoje, e a partir do momento que essa glória de Deus ser manifestada através dos seus poros, saírem partículas de ouro. Meu Deus, você pode orar para outras pessoas também receberem dessa unção. Amém? E que lindo, né? Então, eu quero pedir para que confirme que você que pode, que não entrou pelo celular, você vai pegar o seu celular, vai colocar em modo filmagem e vai ativar ali a lanterna, o flash. Você vai gravar a sua mão agora.
para ver como está agora, ou antes. E no final do culto, você vai fazer a mesma coisa. Tá bem? Amém? Se algumas mulheres passaram maquiagem, você vai olhar para outras partes que não possam ser alcançadas por maquiagem. Braço, pés. Amém? Então, vamos lá. Aleluia. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Filipenses 2:15. Resplandeceis como luzeiros no mundo. Isaías 60:1-3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. 1 Pedro 2:9, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a luz do mundo. Sei que você que estava aqui ou assistiu depois da quarta passada, teve a ministração do Eis-me Aqui, para você entender como funciona o seu propósito de vida, que você não está aqui por acaso, você tem que se colocar à disposição, porque diferente do inimigo, o Senhor, ele respeita a tua escolha e o seu livre-arbítrio. Eis que estou à porta e bato. Então, o Senhor respeita. Então, quando você se dispõe, se posiciona e fala, eis-me aqui, Senhor, ele vai fazer através da sua vida e a sua vida vai ganhar sentido. Aí você falou, eis-me aqui. Agora você vai perguntar, para onde? Para onde Deus está me enviando? Então, Jesus, aqui nessa passagem, foi Jesus que disse, ele não disse apenas que você está no mundo carregando a luz. Ele disse que você é luz do mundo. Olhem a diferença, quem já tinha reparado. Então, no mundo, fala de onde você está, local, ok? Do mundo fala de para quem a sua luz foi destinada. E essa é a diferença e essa é a primeira chave aqui. Durante muito tempo, nós associamos servir a igreja com aquilo que acontece dentro da igreja. Porque a gente assimila que a igreja é uma parede, 4 paredes, é um ambiente. E que você quer servir a Deus estando lá dentro. Graças a Deus que tem muitas funções para você servir ao corpo lá dentro da igreja. Pregar, cantar, liderar, trabalhar em algum departamento, recepção, café, limpeza, tudo isso é serviço ao reino. Mas hoje a gente vai romper e transcender esse serviço além das 4 paredes, porque é impossível que o Senhor limite você num espaço geográfico. Amém? Talvez você esteja esperando uma oportunidade para servir a Deus, enquanto todos os dias entra em lugares onde Deus coloca pessoas e oportunidades ao seu redor. E a pergunta é, você está observando? Você está servindo a Deus? Como você serve a Deus? Quando você está cumprindo o seu propósito, quando você está ajudando o reino, quando você está ajudando as pessoas, e a sua vida aqui está se manifestando do propósito eterno para que Deus te fez e te mandou aqui. E isso não é possível que você faça só dentro da igreja. Então hoje eu quero que você rompa essa religiosidade e rompa essas 4 paredes, para que você sirva a Deus em todo o tempo. Então, aonde começa o seu ministério? Quantas perguntas a gente recebe, né? Como começa o meu ministério? Qual é o meu chamado? Onde eu vou servir a Deus? É na igreja? É no púlpito? É na célula? É em algum departamento? Onde Deus me colocou? Deus não acendeu a luz dele, porque a luz é dele, em você, para que ela permaneça nos ambientes já iluminados. Existe um mundo que precisa ser alcançado por aquilo que Deus, Cristo, colocou em você. Então, hoje você vai romper isso. Por quê? Porque Deus não falou, e a gente trouxe aqui várias passagens dizendo que você é luz do mundo. Como você vai iluminar, ou quão útil você vai ser essa luz em um lugar que já está iluminado? Qual sentido faz que Deus te faz luz num lugar que já tem muita luz dele? Por isso que ele fala, vós sois a luz do mundo. Principalmente onde não tem luz. O seu maior ministério pode começar quando o culto termina. Está sendo forte para você hoje? Muita gente procura servir a Deus dentro da igreja por
motivações erradas. Muitas vezes por ferida na alma, por ferida em outro ministério, por autoaprovação, por aprovação do lado de fora. Às vezes você sente uma certa culpa do seu passado, mas Cristo já te perdoou. E aí, por conta disso, você quer provar e mostrar que você é de Deus. Mas toda essa motivação aí é só Deus que sabe. Por mais que a gente tenha um coração muito disponível para servir, a motivação é que o Senhor vai enxergar em você. E como que ele enxerga isso? E como que Deus vê a sua motivação em servir? Quando você fala assim, pastor, pastora, me dê oportunidade de orar pelas pessoas, eu quero tanto orar pelas pessoas lá dentro do culto, mas você não ora por ninguém lá fora. E deixa o Senhor falar com você. Onde começa o seu ministério? Dentro da comunhão da igreja, nós também precisamos servir uns aos outros. Claro, com certeza, é necessário. Eu te digo, sirva na igreja. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Você vai começar a entender o poder que tem em você servir em algo com compromisso, como um trabalho mesmo voluntário, né? Fazendo o seu melhor, com excelência. Porque você vai ver o tanto de impedimento que vai ter quando você começa a servir. Aí você fala, nossa, mas está incomodando tantas trevas assim, então algo de muito forte tem. Então, sirva dentro da igreja. A oportunidade que você tiver. Mas é relativamente fácil demonstrar Cristo quando estamos cercados por pessoas que também estão buscando Cristo, concordam? Mas quem você é quando você sai dali? Quem é você na segunda-feira? Quem é você trabalhando? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você quando alguém te irrita? Quem é você lá no trânsito? Quem é você quando ninguém sabe que você é cristão? Por que Jesus nos chamou de luz? Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. É impossível, a partir do momento que você conhece, você entra na presença de Deus, que você conhece o sobrenatural, que você é iluminado pela luz de Deus, porque a luz é de Deus em você. É impossível que você fique escondido. É impossível que você limite isso dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, dentro só da igreja. É impossível, gente. Não se pode esconder essa luz, e quanto mais você buscar o Senhor, e mais essa luz vai crescendo, esse brilho vai crescendo de Deus em você. Quando você passa nos ambientes, as pessoas falam, você tem algo diferente, ei, você carrega algo que eu não sei explicar. Você tem uma luz. Quanto mais intimidade você vai ganhando com Deus, no secreto, essa luz vai crescendo em você, e é para você iluminar o mundo, porque é impossível esconder essa luz. A luz existe para tornar visível aquilo que estava nas trevas. A luz, ela chega para iluminar aonde estava escuro, aonde não tinha verdade, aonde não tinha conhecimento, aonde não tinha liberdade, aonde não tinha plenitude. As pessoas que não conheceram verdadeiramente a Cristo, porque às vezes não basta só frequentar a igreja, é conhecê-lo de verdade, é ter uma experiência real, genuína com ele. Você não vai conseguir sair daquela presença. Você não vai conseguir sair. Experimente se entregar cada dia mais. É você todos os dias acordar e falar, Senhor, quebra a minha carne, me perdoa pelos meus pecados, porque você primeiro precisa se purificar para que o Espírito Santo venha em você. Como você se purifica? Me perdoe, Senhor, eu sou falho, eu errei. Senhor, eu falei tal pessoa, eu respondi de tal forma, me perdoa por as pessoas não verem essa luz em mim hoje, ontem, me perdoa, Senhor, me perdoa. E aí você vai clamar pela presença, consagrar seu dia, seu trabalho, seus instrumentos, tudo ao Senhor. Todos os dias você vai renovando isso nele, você vai renovando como um incensário, como uma lamparina. Como uma lamparina. Quando o Senhor fala dessas luminárias que eram usadas antigamente, nessa época, desse período, ela era feita com uma cordinha, um cordão e azeite. Então, para que essa luz se mantivesse acesa, era necessário que tivesse o quê? Azeite. Azeite. Então, quanto mais Deus esmagar você como uma azeitona, extrair azeite, mais a sua luz vai permanecer acesa. E saiba com muita consciência que a sua luz não se apaga ao acender a luz do outro. Muito pelo contrário. Quanto mais você ilumina o outro, mais tudo
vai ficando mais claro, porque a luz, ela torna visível, ela orienta, ela permite enxergar o caminho, ela dissipa a escuridão pela sua presença. Luz só cumpre sua função quando alcança um lugar que precisa dela. Tá ficando claro para vocês? Tá tão claro isso, por que a gente não começa a se enxergar como essa luz? Porque o Senhor está dizendo e afirmando que você é essa luz. Jesus nos chamou de luz do mundo, chegar nos ambientes e levar a luz dele. Glórias a Deus. Não se pode esconder. Por que não se pode esconder? Está aqui, na continuação do versículo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Assim brilha, assim, também a vossa luz diante dos homens. Ele coloca a luz em você e diz, não, se esconda, porque a sua luz não é para você. A sua luz não é para você. Assim como você não se alimenta dos seus próprios frutos. A sua luz é para iluminar os outros. Então, busque cada dia mais a presença do Senhor. Mas tenha consciência que tudo que você está buscando nele, você vai transbordar nas pessoas. Porque Deus não te fez como recipiente, Ele te fez como fonte. Nós já vimos aqui, amém? Então, não esconda Cristo dentro de 4 paredes. Não esconda aquilo que você recebeu dele. Não esconda o seu testemunho. Não esconda tudo que Deus tem feito na sua vida. Vai multiplicando, vai espalhando, vai transbordando, vai edificando o nome dele, vai mostrando para as pessoas que não creem que Deus de verdade existe. Não esconda a sua fé, não esconda seu servir, não esconda o amor que Deus colocou em você, porque luz escondida continua sendo luz, mas não cumpre a finalidade. Não cumpre sua finalidade. Você não vai se apagar porque você está dentro da sua casa. Enquanto você tem azeite ali mantendo a luz acesa. Mas você não está cumprindo sua função no mundo. Aleluia. Então, o primeiro romper de hoje. Não limite a 4 paredes aquilo que Deus colocou em você para alcançar o mundo. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. O seu campo pode estar onde você já está. Então, aonde você vai servir ao Senhor, cumprir seu propósito, ser luz na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade ou escola, na sua vizinhança, nas suas redes sociais, na sua igreja, todo lugar pode se tornar um lugar de servir a Deus. Não é sobre diminuir o serviço necessário da igreja. Então, estou aqui falando para você servir menos na igreja. Serve mais e mais, mas pensa que você não pode limitar só a igreja, senão não faz o menor sentido. Você tem que iluminar ao mundo. Mas eu quero que é isso, que você traga consciência de vou servir só lá fora. Agora, não, muito pelo contrário. É romper essa religiosidade. Religiosidade só afasta você de Deus. E eu li uma frase esses dias, e ela é muito forte, que dizia assim, me perdoe se você conheceu a Cristo da forma errada. Jesus também enfrentou os religiosos. Inclusive, eles o mataram. A religião só vai te afastar da verdade. Então, rompa esses padrões. Todas as quartas, rompa. Tudo isso, cativo, porque a verdade, ela faz o quê? Ela liberta. Não faz sentido que você se prenda a coisas que estão te limitando, estão te abafando, e não está fazendo você viver seu propósito, você viver em plenitude, você obedecer a Deus, ser pleno e livre. Então, talvez, aqui, Deus vá colocar você num púlpito, talvez. Depende do seu chamado. Mas talvez ele tenha colocado você numa empresa, porque existem pessoas que nunca chegariam a esse púlpito. Amém? Então, como Cristo pode alcançar pessoas através de mim aqui? Essa é a pergunta que você tem que se fazer hoje e todos os dias da sua vida. Aonde você chegar. E você vai em pensamento. Às vezes você está num Uber, você está fazendo as unhas, você está ali no seu ambiente de trabalho, você está assim, ó, perguntando em comunhão com o Espírito Santo. O que eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso, Senhor, ser luz aqui nesse ambiente? Em todo o tempo, em todo lugar. E aí Paulo, ele destrói essa divisão entre o espiritual e o comum aqui. Lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. Então, Paulo disse aqui que é para fazer algumas coisas, quase tudo, 99,9%? Não. A palavra diz, tudo quanto fizerdes.
fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, porque Deus está vendo. Até quando as pessoas não estão vendo, tudo que você fizer deve glorificar o nome dele, porque você é luz aqui no mundo. Luz. Amém? Não é só coisas dentro da igreja religiosas, é tudo que você fizer. Então, se eu faço para o Senhor, a minha excelência também adora a Deus. A minha honestidade adora a Deus. A minha integridade, a minha pontualidade, a minha excelência em fazer tudo que eu faço honram a Deus. A forma como eu trato as pessoas revelam a luz de Deus na sua vida. Então, você pode transformar atividades comuns em serviço a Deus, quando elas são feitas para ajudar as pessoas e glorificar o nome dele. E isso é muito forte, porque quando você começa a tomar a glória para si, o poder de Deus sai de você. Deus não vai tirar os dons que ele entregou, ele não vai revogar a unção. Porém, o poder dele sai, assim como aconteceu com Saul. Deus não elegeu Saul como rei, ele começou a tomar a glória para ele. O que aconteceu? O poder de Deus, a palavra diz, saiu de Saul. Então não adianta nada você querer pregar, você querer ajudar as pessoas se a presença já se retirou de você. Porque não somos nós que fazemos, é puramente ele. Ai de nós a presença sair, nós não somos nada, puramente um pó. E alego dizer assim, ó, imprestáveis. Porque se a presença não me guia, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu estou sobrevivendo. Que vida miserável. Me desculpa falar essa palavra. Mas se você acorda para trabalhar, para você ganhar dinheiro, para poder pagar suas contas, e isso já basta para você, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Você acha que Deus te trouxe aqui na Terra para viver dessa forma, e você vai só envelhecendo, degraduando. E o que você está fazendo? O que você está construindo para deixar aqui depois que você vai? Porque são poucos anos que a gente vive aqui. Poucos anos. Isso é forte, porque eu não falo só de heranças físicas, eu falo de heranças espirituais, que essas sim duram por gerações e gerações. A gente estuda na palavra que tanto bênçãos quanto maldições, elas alcançam até 10 gerações. Quando a gente vai ministrar libertação em alguém, a gente ministra desde a 10ª geração. E tem manifestação ali de maldição geracional. Então, ou seja, alcança, e a gente vê isso como prova física. Então, se alcança maligna, você acreditaria que não alcançaria de Deus? Você tem a oportunidade a cada dia, a cada minuto, a cada segundo que você tem aqui, de deixar algo que vai durar por gerações à sua frente. Porque Deus está fazendo em você exatamente para isso. Não é para parar em você. Eu repito, Deus não te fez vaso, recipiente para ficar parado aquilo que ele entrega para você. Deus te fez fonte, é para transbordar. E quanto mais você estiver conectado a ele, mais você vai transbordando em outras pessoas, você vai jorrando. Eu declaro que vocês são chafariz que jorram água ilimitada, como uma fonte limitada do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aí sim, sua vida vai ganhando senso de propósito. Aí você alcança uma plenitude, uma paz e uma felicidade que nada nesse mundo que você tem trabalhado para sobreviver. E juntado, às vezes, fortuna, se você teve a oportunidade, porque 1% tem de fortuna, nada dessa fortuna paga a plenitude que você é. Vive da sensação de estar caminhando e executando, cumprindo o seu propósito. Quem vive aqui e obedece a Deus e faz um simples ato de dar um conselho para alguém ou falar alguma coisa que Deus mandou você falar, você já percebeu como você se sente grande, como o Espírito cresce em você? Às vezes é tão forte que você chora. E você fala, nossa, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, a presença é muito grande só por uma simples obediência. Viva uma vida de obediência para que você viva essa presença. Viva experiências sobrenaturais de Deus todos os dias. O pó de ouro é apenas uma pequena manifestação. Não é pequena, é grande, é linda. Mas, gente, eu vou trazer aqui uma história linda para você ver da Bíblia. Que Moisés saiu da presença até transfigurado de tanto que o rosto dele brilhava. É sobre isso. Nós devemos buscar isso. Ter um encontro genuíno com Deus todos os dias, para que a gente experimente essa vida do sobrenatural, experimente milagres todos os dias, e não só para você viver nessa presença, para você contar e edificar as pessoas.
Porque quando as pessoas conhecerem e verem que existe um Deus de verdade através da sua vida, você vai falar, agora eu entendi, porque tantas lutas eu passei, porque tanto impedimento para eu nascer, quantos livramentos de morte Deus já me deu, e o inimigo sabia quantas vidas eu ia alcançar através do meu testemunho. Que você seja um testemunho que edifica tanta gente. Viva por um propósito, em nome de Jesus, seja a luz do mundo. Você não precisa estar em um púlpito para estar em um ministério. Quebra isso hoje, em nome de Jesus. Ministério é serviço. Então, não espere alguém te entregar um cargo ou um crachá para você começar a servir. Glórias a Deus. Existe algum serviço menos espiritual? Às vezes você pensa assim, né? Nossa, mas eu estou limpando a igreja. Em Atos 6, do 1 ao 7, fala de uma passagem da escolha do 7. Quem conhece? Esse foi um dos primeiros problemas que teve da igreja primitiva. Então, eles enfrentaram ali uma certa, podemos traduzir como uma desorganização. Então, os apóstolos, eles se reuniram para buscar 7 pessoas para servirem de forma prática. Gente, era servir alimento na mesa. Só que para isso, o que diz a palavra? Que eles buscaram 7 pessoas cheias do Espírito. A palavra de Deus está dizendo isso. E não sou eu. Então, os apóstolos procuraram o quê? Pessoas competentes? Pessoas com habilidades? Quem sabia decorar a mesa e servir ali? Quem entendia de culinária? Não. Eles buscaram pessoas de boa reputação, a palavra diz. Cheias do Espírito, cheias de sabedoria, cheias de Deus. Então, até para servir as mesas, eles procuraram pessoas cheias do Espírito, cheias de azeite. Amém? O que torna o serviço espiritual não é o microfone. É a sua motivação e entrega enquanto você serve a Deus. A Deus. Se você acha que ninguém está vendo aquilo que você está fazendo, ou que a sua função é muito insignificante, eu te convido a entrar no culto da semana passada sobre o corpo. E você vai entender. O que é adoração? Quem é que acha que adoração é cantar os louvores? Vamos adorar a Deus. Quem é que acha? Ou achava? Então, adorar é cantar? Também. O louvor a Deus é uma das expressões de adoração. Mas adorar não é cantar. Não é só cantar. Adoração é identidade, é um estilo de vida. Você adora a Deus em tudo, em todos os momentos. Tudo que você está fazendo, você está em adoração. Você deve estar em adoração. Deus não procura apenas o seu conhecimento, mas um coração disposto. Não é sobre religiosidade, perfeccionismo, é você achar que está pronto, competente. Mas é sobre uma vida sincera, simples, entregue seu coração a Ele. Deus conhece seu coração. Você sabe que Ele tirou o poder dele de Saul, o rei, e entregou para quem? Para um improvável. Que estava lá, que nem poderia ser escolhido, nem foi convocado para a reunião da audição. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. E mesmo assim, Deus ainda o testou por 15 anos para testificar para todo mundo. Ó, vocês estão vendo por que eu escolhi ele? Até hoje, a gente fala, entendeu por que Deus levantou? Tirou Saul e levantou Davi? Porque ele tinha um coração sincero, simples, entregue a Deus. Ele servia quando ninguém via. Ele servia lá as ovelhas quando ninguém estava vendo. Ele cuidava das ovelhas. Você acha que você precisa ser pastor para cuidar de ovelhas? E aí, é nesse ponto aí, ó. Nesse ponto aqui, que ele começa a agir de forma sobrenatural na sua vida. João 4 diz, do versículo 23 ao 24, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o que é adoração? O culto não termina quando a transmissão acaba. Quem acha que o culto vai terminar quando encerrar essa chamada? Ou quando você vai embora da igreja física lá? Eu posso cantar lá, tu és o Senhor, e depois viver a semana inteira como se eu fosse Senhor da minha própria vida. Isso é
É muito forte, uma lapada mesmo do Senhor. Adoração é aquilo que a minha vida entrega, quando a minha decisão pertence a Deus, quando o meu corpo pertence a Deus. Se eu estou expondo o meu corpo para chamar a atenção, as pessoas veem Deus em mim. Quando eu faço escolhas erradas para me beneficiar, às vezes até com um rolinho ali. Ninguém está vendo, não tem problema, são negócios. As pessoas estão vendo a luz de Deus em você? Quando você está num ambiente de trabalho estressado, discutindo com todo mundo lá, querendo subir de cargo, até atravessando alguém para isso. As pessoas estão vendo no seu trabalho a luz de Deus em você? No dia a dia, como você trata as pessoas que cruzam o seu caminho? Seus funcionários, o porteiro. As pessoas estão vendo a luz de Cristo em você? Ou você está apagando a sua luz lá fora? A adoração começa quando ninguém está olhando. Ela no azeite. Precisa de azeite para acender a luz e não precisa de luz para vir azeite. Guardaram? Então, a adoração que Deus recebe no culto precisa continuar na vida que eu levo quando saio dele. Essa adoração que sobe como um incenso suave a Deus, que chega ao céu, que chega e chama a atenção de Deus. Você atrai a atenção de Deus quando você o adora em espírito e em verdade, em todo o tempo. Porque aqui diz a palavra em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou está dizendo aqui, vá lá dentro da igreja e prega o evangelho. Ou está escrito aqui, pastores, apóstolos, vão para todo mundo e pregam o evangelho. Eu, você, todos podemos e devemos evangelizar. Porque evangelizar é mostrar, fazer as pessoas que estão na escuridão serem iluminadas por essa luz verdadeira, a única luz. Só existe um caminho para chegar ao Pai, através do Filho. E é isso que a gente vai falar para as pessoas. Gente, eu entendo que você foi educado, ou você conheceu, ou buscou a Deus de outras formas, mas aqui está na palavra aqui, ó, garantindo, você crê na Bíblia, só pode chegar ao Pai através do Filho. Então, quando você aceita, reconhece isso, você está fazendo com que o seu acesso seja livre, direto com o Pai. É a mesma coisa de você ter o telefone de Deus e falar com Ele direto. E por que que as pessoas ficam entrando em outros ramais? Por que que as pessoas ficam falando com assistentes? Crendo que só um santo pode chegar a Deus. Desculpa se você chegou aqui crendo nisso, mas você pode, porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima até embaixo, provando que o acesso foi liberado para mim e para você, direto com o Pai. Amém? E você sabendo disso, você tem que falar isso para as pessoas, você tem que iluminar a mente das pessoas que não estavam enxergando. Então você vai fazer isso, porque continuando aqui no versículo 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Às vezes sua maior evangelização acontece sem que você precise abrir a boca. Eu vou repetir. Às vezes sua maior evangelização acontece sem que você precise abrir a boca. Nós precisamos anunciar Cristo. Até porque, gente, nós estamos no final dos tempos. Não precisa nem ser crente, ter muita fé ou sensibilidade espiritual para ver todas as catástrofes acontecendo em todo o mundo, os 4 cantos do mundo. Nós estamos nos últimos tempos, não há mais tempo de ficar desviado, não há mais tempo de falar, eu vou curtir um pouco, depois eu volto. Para que você vai esperar estar pronto, se Deus não está vindo para os que estão prontos? Cristo veio para os que estão enfermos mesmo, não os curados. Vá do jeito que você está. Pare de quebrar esse negócio de religiosidade que você não pode, mas isso mais nada. Se aproxime de Cristo enquanto há tempo. Só vai vir mais e mais catástrofes. Eu não estou aqui para te amedrontar, eu estou aqui para te despertar. Você não sabe quando é o seu último segundo de vida. Aproveite ele para se aproximar de Deus, buscar mais azeite, iluminar o máximo de pessoas que você puder. Uma vez eu tive uma visão do paraíso e tinham muitos pontinhos de luz. E o Senhor falou assim para mim, cada pontinho desse foi você quem trouxe.
Imagina você chegar na glória e não ter nenhum pontinho que você levou. Imagina você chegar na glória e nem seu pai, sua mãe, seus filhos, seu esposo, sua esposa tá lá. Isso é terrível, né? Mas não é lá que você vai conseguir resgatar eles, é aqui. Leve o máximo de pontinhos de luz, assim como o Senhor me mostrou. Amém? Se ninguém soubesse que você é cristão, conseguiria perceber Cristo pela maneira que você vive hoje? Pelo jeito que você trata quem não pode te oferecer nada, pela sua integridade, pelo seu perdão, pela sua fala, pela maneira como você trabalha, por como você reage quando é contrariado, pelo amor. Mateus 5,16 afirma aqui de novo, para que glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, se o Senhor entregou essa luz para você fazer isso, não é para si mesmo. Então, aqui o caminho, eles veem você brilhando, mas glorificam ao Pai. Eles entendem que essa luz não é sua. A luz não existe para chamar atenção para si. Ela existe para revelar. Quando Cristo realmente brilha através de mim, as pessoas podem até enxergar minha vida, mas terminam olhando para Ele. Agora vamos entrar na passagem de Moisés, descendo do monte. Vamos lá. Por que o rosto de Moisés brilhou? Imaginem que forte, que lindo, né? Deus diz que Moisés, ele viu Deus cara a cara. Êxodo 34, lá no comecinho da Bíblia, ó. Quando desceu Moisés do monte Sinai, não sabia Moisés, ele nem sabia que a pele do seu rosto resplandecia, brilhava, depois de haver Deus falado com ele. Diz aqui que era tão forte o rosto dele, quanto brilhava, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. O que isso significa? Moisés, ele subiu no monte para brilhar? Ele fala, eu sou o governador desse povo todo aqui, então eu vou lá buscar a minha glória, a minha luz. Foi isso que ele fez? Não. Ele subiu o monte para buscar a presença. E outra, depois que ele buscou a presença, ele foi cheio da presença, ele voltou para as pessoas, para cumprir o ID dele. Depois que ele ficou iluminado, ele desceu para iluminar os demais. Nunca se esqueçam disso. O rosto de Moisés, ele resplandecia, ele brilhava de uma forma que os olhos não conseguiam suportar de tamanho brilho. Como uma manifestação visível da glória de Deus sobre ele. Porque ele ficou numa presença tão forte lá no monte, que o rosto dele, imagino eu, se encheu de ouro brilhante. Então a luz não era de Moisés, era a glória de Deus refletida nele. Quando você fala, eu tenho a luz, o poder de Deus pode sair de você. Como ele fez com Saul. Ele não vai deixar de cumprir o propósito dele aqui na Terra. Aquilo que ele tem para fazer, ele deseja que seja feito através da sua vida, mas se você escolher não fazer, ele vai tirar você, e ele vai pegar outro, e ele vai transferir o propósito, e ele vai fazer através de outro. Lá em 2 Coríntios, ó, e Paulo, no Novo Testamento, ó, viajamos lá na Bíblia, ele confirmou isso, ó. Ele falou que ele trouxe do Monte Moisés a glória de Deus através das leis, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto. As pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória, a glória manifestada através do rosto dele. Ele tanto não tinha ele se esvaziou tanto dele que ele nem sabia que ele estava tão resplandecente e brilhante. Naquela época não existia espelho, né? Aleluia. Que as pessoas possam olhar em você um tanto de luz que nem você enxerga. Que as pessoas possam reconhecer Cristo através da sua vida, que nem você consiga enxergar tamanha luz que Deus vai te entregando a partir de agora e cada dia mais na sua vida, em nome de Jesus.
Oh, meu Deus, a presença vai crescendo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar uma experiência linda. Vou tentar não chorar. Pessoas estavam me pedindo, de ontem para hoje, para falar sobre essa manifestação do pó de ouro. Então eu perguntei ao Senhor se era para eu falar, porque eu não posso falar nada aqui que não for da direção dele para vocês. Eu estou aqui simplesmente obedecendo a Deus. Então eu perguntei, Senhor, eu faço natação. Eu fiz natação, ou seja, o cloro resseca a pele. Sabem, né? Eu não passei nada, estava extremamente sem maquiagem, sem nada. Então eu falei assim, Senhor, me confirma. Se é para eu ministrar o pó de ouro amanhã, hoje, era hoje, no culto, que o Senhor manifeste esse pó de ouro em mim. Tá? Então eu estava montando toda essa ministração aqui para vocês e a presença começou a chegar. Então eu coloquei ainda complementado um vídeo de oração em línguas da pastora Priscila. Quem nunca experimentou isso? É maravilhoso. Ela tem uns 15 vídeos no YouTube. Coloca oração em línguas, pastora Priscila Ferreira. É fortíssimo, porque ela carrega de uma unção tão pura, tão linda. Esses vídeos são tão lindos. Coloca e deixa assim, escutando na sua casa. Então eu coloquei e presença muito forte. Eu comecei a chorar, uma presença tão forte. Eu falei, meu Deus. Então eu ouvi aí o Espírito Santo falar assim para mim. Limpa as suas lágrimas e olhe para as suas lágrimas. Essa foi a primeira experiência que eu tive do pó de ouro do brilho em lágrimas. Olhem aqui, eu trouxe, eu vou até ampliar para vocês. Meu Deus, foi a coisa mais linda, eu não parava de chorar. Eu limpava a minha lágrima e a minha lágrima estava inteira brilhando. Irmãos, eu olhava, minha mão não estava brilhando, meu rosto não estava brilhando, mas as minhas lágrimas estavam cheias de brilho. Se você não cria na manifestação da glória de Deus real e que não pode manifestar na sua vida, quem sou eu, gente? Quem sou eu? Assim como você pode pensar, quem sou eu? Deus vai manifestar na sua vida. Se você se entregar para Ele, você viver experiências sobrenaturais, ainda bem que eu filmei. Eu tenho um vídeo disso daqui. A minha lágrima inteira é de brilho. Olhem só como Deus queria entregar para vocês aqui hoje. Não foi da minha vontade, não foi porque pediram. Está aqui registrado para que todos vejam que o Senhor fez. Então, vou explicar para vocês o que é esse pó de ouro, conhecido como pó de ouro, porque assim não chama de pó de ouro na Bíblia, é uma forma da gente traduzir essa manifestação. Então, na compreensão e experiência ministerial da Viva, glória a Deus, eu comecei a experimentar dessa unção a partir do momento que eu entrei na Viva, pela vontade do Senhor. Foi do dia que abriu a Viva, desde o primeiro dia, Ele me deu a oportunidade de fazer parte desse ministério tão lindo, tão puro. E ali é uma experiência ministerial que a gente tem, né? Acho que a gente chama de pó de ouro. Outros lugares também tem, tá? Não são exclusivos da Viva. Então é recebido como uma manifestação, um sinal sobrenatural. Sobrenatural. Associado à operação de maravilhas de Deus. Então ele aponta para a presença e o poder de Deus, para a glória dele. Deixamos sempre claro que a gente nunca esqueça, para a glória dele, que ele mostra a luz dele. Às vezes a gente fala e a gente escuta muito isso mesmo, porque existem os religiosos, existem uns que não creem e falam, é mentira, colocaram glitter. Quem puder, acompanhe os meus stories hoje, que eu procurei alguns vídeos que eu gravei. Gente, como é que eu poderia pegar um pote, só se eu pegasse um pote de glitter e jogar na minha cabeça até os pés, para ter tanto brilho como algumas experiências que o Senhor me permitiu já ter com esse pó de ouro. Como é possível que eu faça isso dentro de um culto e ninguém tá vendo? E eu filmar ali dentro? Então assista esses stories. E você vai ver. E quanto mais a presença se enche, ele vai liberando isso, a sua roupa vai se enchendo. Você lava e não sai. Meu Deus.
Hebreus 2:4, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, é dele. Amém? Tem mais passagens que falam sobre dons e maravilhas aqui, manifestação de maravilhas de Deus. Para quê? Para glorificar o nome dele, porque quando a gente vê isso é impossível, a gente não crê que Deus existe. A menos que esteja completamente cegado pelo inimigo, porque é impossível você falar que o Daquele Glitter estava aqui cometendo um pecado de blasfêmia, que é o único, segundo a Bíblia, que não é perdoado por Deus. Eu não seria nem capaz de fazer isso. Então, se Deus fez isso em mim, ele vai fazer em você. E é lindo demais, porque isso vem acompanhado da presença, você sente a presença, não há dúvida que o Senhor está ali manifestando a presença e a glória dele através de você. Você sente isso, você está sentindo agora essa presença, você está sentindo, e eu declaro que mais e mais você vai sentindo, e você vai liberando mais da presença dele aí. Em nome de Jesus, não bloqueie, não seja racional. Permita que o Espírito Santo flua na sua vida. Amém? Deus conhece o seu coração. Busque a presença, peça a Ele esse sinal. Se for da vontade dele te entregar, ou glorifique, vive esse momento. Sabe o que você faz? Pega a lanterna do celular, liga o vídeo com a lanterna, para que mostre mais ainda. Filma isso para você enxergar, mostra para quem você encontrar na rua, evangelize dessa forma. Você pode não acreditar, mas eu estava num culto e a minha mão ficou inteira de ouro. Não existe nada nesse mundo que possa fazer isso. Esse poder, não existe nenhum Deus que possa fazer isso com você. Então você posta nos seus stories, às vezes você tem 10 seguidores e você fala assim, eu só tenho 10 seguidores, mas são 10 pessoas que você pode ver lá, naquela luzinha lá na glória, porque você ajudou a alcançar através do poder manifestado de Deus e na sua vida. Então, se Deus quiser manifestar sua glória, deixe toda a glória voltada para Ele. Nunca se esqueçam. Orem todos os dias. Quanto mais Deus te subir de unção, mais diminua de si. Porque para que a sua unção, a unção de Deus cresça em você, é necessário que tenha espaço. Então, quanto mais você quer que o Senhor cresça em você, mais se diminua. Mais mate a sua carne, seus pecados, seus vícios, todos os dias. Amém? Sinais e maravilhas não existem para exaltar quem os carrega, mas para testemunhar quem Deus é. Então, eu peço que você coloque em prática durante essa semana. Aleluia. Reflitam. Quem está perto de você que precisa conhecer Jesus? E você sabe que não conhece. Quem é feliz, que murmura, tá na cara que a pessoa não tem o Espírito Santo. Nem precisa perguntar. Assim como tá na cara quando você conhece alguém que você fala certo, né? A paz, irmão. Porque você vê a luz de Cristo nele. Irmão, só cuidado com o microfone. Certifique que o microfone está desligado. Amém. Assim como você reconhece no outro, que as pessoas também comecem a reconhecer por onde você chegar. O mal dissipa. Começa a jejuar e a presença de Deus crescer. Para onde você chegar, nenhum mal conseguir permanecer. Então, qual ambiente Deus me confiou hoje? Quem nesse ambiente precisa experimentar o amor de Cristo? O que preciso mudar em mim para que a minha vida revele Jesus ali? Então, nessa semana, você coloca em prática. Se você sirva intencionalmente uma pessoa só, gente, e encontre uma oportunidade natural para revelar Jesus a ela. Se você intencionar uma pessoa durante essa semana, pensa quantos meses, quantos anos, quantas pessoas vão ter lá aquelas luzinhas brilhando e você saber, e o Senhor vai falar para você. Assim como ele mostrou, ele me deu a oportunidade desse arrebatamento lindo e falar: olhe, obrigada. Aqui está seu galardão. É lindo, né? Então vamos orar? Vamos romper? Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Graças a Deus. Feche seus olhos. Se mantenha nessa presença maravilhosa, sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Se esvazie de si. Respire e se esvazie de si mesmo. Se esvazie dos seus pensamentos. Se esvazie de tudo que impede o Espírito Santo te encher.
Encher ele na sua vida como um templo do Espírito Santo. E você vai declarar com a sua boca, para que o mundo espiritual respeite, amém? Diga, Senhor, repita, hoje eu rompo com toda a visão limitada do que é te servir. Eu rompo hoje com toda a limitação espiritual, com toda a religiosidade. Diga, eu não preciso de cargo, crachá ou púlpito para viver o meu chamado. Que tudo o que eu fizer sejam para ti. Diga, faz da minha vida uma adoração contínua. Me usa, Senhor. Eis-me aqui. Me usa para revelar Jesus por onde eu passar. Diga, eu não quero apenas estar na luz. Diga, eu quero brilhar a sua luz. Em nome de Jesus, e diga amém, continue com seus olhos fechados. Peço que os intercessores fiquem aqui, aumentando o fogo do Espírito Santo. E você começa a sentir esse fogo. Você vai começar a sentir suas mãos tremerem, seu corpo trêmulo. A presença, porque o seu corpo físico, ele é muito fraco para a presença espiritual que o Senhor vai liberando agora na sua vida. E ele vai enfraquecendo a ponto de você não conseguir parar em pé. E a presença do Senhor vai crescendo e o Espírito Santo vai crescendo agora. Vai, Espírito Santo, manifestando. Vai manifestando da tua presença, vai crescendo como um fogo. Fogo, fogo, fogo de Deus. Fogo, Espírito Santo. Fogo, fogo. Fogo da planta dos pés ao alto da cabeça vai incendiando, incendiando, incendiando. Mais, Espírito Santo, mais, vai crescendo, não limite, vai deixando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em concordância com toda a declaração aqui, Senhor, é selado assim na terra como no céu. Instrumentos, lamparinas, luz do Senhor do mundo, em nome de Jesus eu declaro que cada um aqui, a partir de hoje, vai viver mais o seu ID, vai brilhar mais a tua glória, vai iluminar mais por onde passar, em nome de Jesus, que eles vão se esvaziando deles e crescendo, Senhor, o Senhor, crescendo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, se for da tua vontade, assim como o Senhor me entregou, manifeste agora de uma forma sobrenatural como nunca antes. Manifestação de pó de ouro agora. Manifesta na mão, Senhor, manifesta no rosto, manifesta nos braços, manifesta em todo o corpo, manifesta na roupa, manifesta onde eles estão agora, no celular, no computador, na cadeira onde eles estão sentados. Pai, vai transbordando desse ouro. Vai sondando os corações agora, Senhor. Conforme o coração vai sendo purificado agora, conforme eles vão se permitindo esvaziar deles, o Senhor vai manifestando mais a tua glória, mais, Senhor, mais como fez com Moisés. Vai recebendo a glória do Senhor através da sua vida, vai sendo resplandecido, vai brilhando, aleluia, glórias a Deus. Eu vejo pó caindo, Ei, aleluia, Jesus. Glórias a ti, Rei, não contenha, serão batizados pelo Espírito Santo agora. Orem em línguas, quem não orava vai orando em línguas agora, vai renovando as línguas agora. Fale a língua dos anjos, que só o Senhor entende. Vai falando a língua dos anjos, vai sendo resplandecido agora. Meu Deus, que presença, graças a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, 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 eita, aleluia, aleluia, Jesus,
Glórias a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa enxurrada de unção na casa de cada um aqui. Oh, Senhor, nós não sabemos de fato o que vai acontecer por esses dias agora, Senhor, mas o Senhor sabe. Nós consagramos a nossa vida, Senhor, e a nossa casa a ti. Unjam hoje, irmãos. Unjam as portas e janelas da sua casa. Filmem em nome de Jesus. Meu Deus. Peguem o celular com a câmera. Aleluia, Jesus. Peguem o celular com a câmera agora e diga aqui quem recebeu o pó de ouro, quem sentiu dessa presença. Liguem as câmeras, mostrem aqui, filmem, postem nos seus stories, espalhem essa luz e fala verdadeiramente, o Senhor se manifestou aqui hoje. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos entregue. Obrigada, Jesus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Eu declaro que você vai continuar nessa presença por dias e dias ainda, vai mantendo essa lamparina acesa, vai mantendo em nome de Jesus esse azeite, vai produzindo azeite, mesmo que doa, mesmo que você não entenda, deixa Deus produzir azeite em você, vai aumentando essa chama para você iluminar o mundo. As pessoas precisam conhecer a Deus, as pessoas precisam. Não perca mais um dia da sua vida sem viver o seu propósito aqui. Amém? Meu Deus. Escrevam aqui. Quem sentiu, quem está vendo. Cheias de pós de ouro. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Meu Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Filmem mesmo, postem mesmo, glorifiquem o nome do Senhor, não se acanhem. Esqueça os religiosos, lembram dessa frase? Me perdoem se te apresentaram Jesus da forma errada. Jesus também enfrentou os religiosos e eles o mataram. Então esqueça os zombadores, esqueçam os que falarem qualquer coisa. Aleluia, glória do Senhor. É para ti que eu vivo, Senhor, e eu vou mostrar sim o teu poder. E a partir de hoje, você que recebeu o pó de ouro, pode orar. E você vai manifestar porque você recebeu dessa unção do Espírito Santo, não é da Aviva, não é da Dani, amém? E você pode orar e manifestar esses sinais e maravilhas em outras pessoas também, para edificar o corpo. Igreja não é um ambiente. Igreja somos nós. Seja igreja, por onde você passar. Amém? Então pode orar pelas pessoas e você vai ver as pessoas vivendo essa experiência sobrenatural através da sua vida. O culto termina já já. Não sai daqui, ainda tem mais para o Senhor derramar na sua vida. Mas a sua adoração não vai terminar aqui, tá? Daqui a pouco. Você sai da igreja, mas continua sendo igreja por onde você for. Porque o seu maior ministério, ele começa quando o culto termina. Então vá, meus irmãos. Vai e brilhe. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por tua presença aqui, eu agradeço pelo seu sim, que pode viver essa experiência com o Senhor. Glórias a Deus por sua vida. Convide mais um. Se você trouxer mais um, você está evangelizando uma pessoa para viver essa luzinha aí com você. Aqui, ser luzinha aqui e lá, depois daqui. Amém? Nós vamos passar a palavra agora para nossa querida missionária Ana Andréia. Então, continue até o fim aqui. E Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.